É isso aí, galera. Professora Tabita aqui juntinho com vocês para nós darmos continuidade, então, nessa trilha maravilhosa, onde nós estamos mostrando para vocês algumas ideias sobre estar em ação, né? Movimento sustentável. E aí, vocês viram aí, acompanhando a aula do professor Jefferson, que abordou aí. A gente ainda está naquela etapa, né, aqui da nossa trilha de introdução científica, né? Então, aqui, essas primeiras aulas, essas aulas iniciais desse módulo 1, são para que vocês vivenciem essa experiência de pesquisa, né, de consulta, de saber onde buscar as informações, como trabalhar determinados pontos aí para essa produção científica, tudo bem? Então, nessa aula, a gente pensou aí, dando continuidade a essa questão das doenças que o professor Jefferson trabalhou com vocês, onde vocês têm uma proposta maravilhosa da construção de um projeto. A gente vai falar, continuando com essa questão das doenças, mas nós vamos especificar aí organismos que a gente conhece como vetores, tudo bem? Então vem comigo, joga na nossa tela aí. Essa é a nossa aula 13, tá, galera? Essa é a nossa aula 13. Vocês estão observando que a gente tem aí, ó, de 13 a 18, porque a gente tem aí módulos, né? Então a gente vai estar dentro dessa aula 13 a 18, vocês vão estar aqui comigo para a proposta que nós vamos fazer para vocês. Então vamos lá. Nós estamos falando, então, trazendo para vocês nessa aula a questão dos vetores, que são aqueles que vão ser os transmissores de doenças. Muito bem, vocês fazem parte do terceiro ano, certo? Lá na biologia, vocês têm todas as informações dos ciclos, né, dos agentes infecciosos, vírus, bactérias, protozoários, e uma infinidade de micro-organismos que são aqueles que a gente chama de agentes etiológicos, né? Que são os causadores das doenças. Os vetores são aqueles que vão estar transmitindo. Então, olha só algumas informações que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente e que a gente quis colocar aqui para vocês também estarem atentos, para vocês verem a importância desta nossa aula, tudo bem? Vem comigo aqui. Então, olha lá, doenças transmitidas por vetores, deixa eu colocar aqui, grifar para vocês. Vou colocar amarelinho, vermelhinho. Doenças transmitidas por vetores são responsáveis, galera, por 17% de todas as doenças infecciosas. E elas causam mais de 1 milhão de mortes anualmente. Isso é muita coisa em relação ao doenças e principalmente na região onde nós estamos, né? Essa região de rica fauna, flora, microambientes, climas, microclimas específicos para cada região onde nós estamos, né? Olha lá, mais de 2,5 bilhões de pessoas em mais de 100 países estão em risco de contrair dengue, que é uma das doenças que são provocadas, né, causadas aí, transmitidas por esses vetores. E a gente vai já apresentar para vocês, a gente sabe que vocês já conhecem algum e vocês vão entender qual é a nossa proposta aqui dessa aula. Vamos lá. A malária causa mais de 600 mil mortes por ano em todo o mundo. A maioria delas em crianças menores de 5 anos. Outras doenças, como a doença de Chagas, a leishmaniose e a esquistossomose, afetam centenas de milhões de pessoas no mundo. Aí, olha aqui para mim, galera. Então, nós estamos falando sobre vetores, tudo bem? A gente sabe, então, que há uma predominância muito grande de artrópodes, ou seja, de insetos, que são aqueles que vão estar no hábito alimentar, introduzindo no seu trato intestinal, né, quando eles se alimentam, eles vão estar introduzindo esses parasitas no seu trato. E ao se alimentar, fazer o seu pastejo de alimentação, eles acabam transmitindo esses agentes parasitas, tudo bem? Então, o motivo da nossa aula e o motivo toda essa pegada nossa aqui é para que vocês compreendam, identifiquem
essa importância desses vetores. Beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Olha lá no quadro. Ok. Principais vetores. Então, agora a gente vai começar a ver os principais vetores. Mas você pode estar aí se perguntando, galera, de fato, professor, o que é esses vetores, né? O que são esses vetores? Então, para nível de registro, você vai identificar aí no seu caderninho, tá? Os vetores, então, eles são organismos que podem, né, transmitir doenças infecciosas entre os seres humanos ou de animais para humanos. Então, dentro desse estudo de vetores, dentro desse aspecto, nós vamos ter vários conceitos, arbovírus, né, zoonoses. Então, a gente vai começar a se familiarizar com essa linguagem para que a gente consiga ter um resultado ao final de todo esse módulo aqui que nós estamos trabalhando nessas aulas de 13 a 18. Muitos desses vetores, galera, são insetos hematófagos, ou seja, que eles vão estar, então, se alimentando de sangue, né? Que vão ingerir esses micro-organismos produtores dessas doenças durante essa refeição, durante seu pastejo, né, que nós chamamos. E aí, ao se alimentar, eles acabam infectando o ser humano ou o animal, que a gente pode ter hospedeiros diferentes aí. E, posteriormente, o injeta em um novo hospedeiro durante a sua subsequente refeição. Então, cada vez que ele se alimentar, o artrópode está ali, no caso pode ser um mosquito. Você tem esse inseto ali, sem estar parasitado, e de repente, quando ele vai se alimentar do sangue de um animal, de um vertebrado, ele acaba recebendo esse parasita, e aí pode fazer essa transmissão para um ser humano também, tá bom? Os mosquitos são os vetores de doenças mais conhecidos. Outros vetores incluem, a gente também tem carrapatos, tá bom? Moscas, pulgas, flebotomíneos. Professora, flebotomíneos parece um mosquito. Pois é, qual é a diferença então desses flebotomíneos, desse grupo de organismos, né, para os mosquitos? Bem, gente, os flebotomíneos, deixa eu falar aqui olhando para vocês. Os flebotomíneos, eles gostam de ambientes úmidos, tá? Então, qualquer ambiente onde tenha matéria orgânica em decomposição, umidade, pode ser fezes de outros animais, pode ser uma toca de algum outro animal, pode ser vegetação, né? Aquela umidade, galhos, folhas que estão ali no meio da floresta ou em algum ambiente. Você pode ter esse ambiente também dentro, infelizmente, das áreas urbanas, quando a gente não consegue fazer aquele nosso trato dos nossos resíduos, né? E aí acaba expondo e criando microambientes que esses flebotomíneos podem também ocupar e se reproduzir. A diferença dele para os mosquitos é que os mosquitos gostam de água, tá bom? A água, né? A água pode estar parada, mas ali eles vão depositar, o seu ciclo vai estar ligado aí com o meio hídrico, tudo bem? Então vamos lá, voltando lá para a nossa tela. Então nós vamos ter, além dos flebotomíneos, nós vamos encontrar também os triatomíneos e nós vamos também ter situações de caramujos, tá bom? Algumas delas, quando você viu aqui essas imagens, você fala assim, eu já estou lembrando de algumas doenças, né? Que a gente estudou lá na biologia. Então isso é importante para você construir o que nós vamos propor aqui para vocês, certo? Quem sabe nós vamos, a partir dessas aulas, ter alunos que vão trabalhar aí dentro da área da entomologia. Ah, professora, mas eu não quero ser entomólogo, não sei nem o que ele faz de fato, né? Mas o entomólogo, ele trabalha com esses grupos de artrópodes e trabalha com essa questão dos vetores transmissores de doenças, né? E é muito interessante identificar a amplitude, gente, do estudo entomológico, ele é muito grande. Na verdade, eu acho que muitas das áreas da biologia, elas são muito abrangentes, né? E a entomologia é uma delas, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui pelos mosquitos.
Então, a gente tem um que é muito conhecido, que é o nosso Aedes, né? Esse Aedes pode ser o causador da chikungunya, da dengue, que nós conhecemos muito bem. A gente está tendo algumas situações aí mais agravantes em relação à dengue. A febre do Vale do Rift, a febre amarela, a zika, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, esse mosquito, o Aedes, ele pode ser o transmissor, olha aí, de uma grande variedade de doenças, certo? Aqui na febre amarela, a gente vai ter também o Haemococcus, né, e o Sabete, que são os gêneros que também podem entrar no ciclo aí, tá? Porque a gente vai ter aí dentro desses organismos ciclo urbano, né, e ciclo lá silvestre, que nós chamamos, tá bom? Ok? Então, dentro desse aspecto desse mosquito, nós vamos ter aquelas doenças que nós conhecemos muito bem, que são causadas, né, provocadas pela picada desses insetos e que podem causar aqueles sintomas que nós costumamos e conhecemos muito bem, as dores no corpo, no caso da chikungunya, aquelas dores nas articulações, né, dores de cabeça intensa, febre, né, o mal-estar no corpo todo, náusea, alguns sangramentos em algumas situações também, tá? Outro organismo que a gente vai estar falando é o Culicoides paraensis. Professora, que bichinho diferente, pois é. Esse culicoide, gente, também chamado de maruim, tá? Ele é o que vai ocasionar, né, a febre, transmitir a febre que a gente chama de febre de Oropouche. Essa febre de Oropouche, ela pode provocar febre, calafrios, comuns, também a dengue, né? Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, olha como é que ele é bem similar lá com a dengue. Sensação de mal-estar generalizado, náuseas ou vômitos, dores musculares e também nas articulações, que lembra lá a zika, né, e a chikungunya, vermelhidão na pele ou sangramentos, embora raro, mas pode acontecer, tá bom? Oxi! Os sintomas, gente, tendem a se iniciar de 3 a 8 dias após a picada desse mosquito. Então, toda vez que ela vai se alimentar, esse maruim, ele acaba trazendo dentro do seu trato, na sua saliva, ele ao injetar a sua parte bucal, né, por onde ele vai se alimentar, ele acaba transmitindo, então. O estado, gente, aqui a gente teve situações, aqui próximo do estado de Rondônia, em Manaus, nós tivemos aqui casos acontecendo teve como se fosse um surto mesmo, né? Apareceram muitos casos registrados dessa febre de Oropouche. Já registrou aí 1.674 casos de febre Oropouche, um aumento de 68% dos casos que foram reportados para o mesmo período do ano passado, né? Olha lá, a febre de Oropouche, também chamada de febre de Moju, consiste em uma doença viral causada por um arbovírus. Então, lembra dos termozinhos que a gente estava falando inicialmente? A febre da Oropouche, ela é provocada, então, por arbovírus. Os arbovírus são todos os vírus que são transmitidos por artrópodes, tá bom? Então, todos que a gente falou ali anteriormente. Esses insetos se reproduzem em áreas úmidas, onde existe matéria orgânica em decomposição. E essas larvas, elas podem viver tanto na água doce, quanto na água salgada. No Brasil, gente, o vírus Ortobunia vírus oropouchiense foi isolado, olha lá, pela primeira vez em 1960, quando ele foi isolado do sangue de um bicho preguiça, né? O Bradypus tridactylus, que foi capturado ali durante a construção da rodovia Belém-Brasília. Então, esses organismos, micro-organismos, esses vírus, eles estão conosco há muito tempo e vêm nos acompanhando no nosso processo de evolução e de riquezas de ambientes que nós vamos, e períodos que nós vamos passando ao longo da história, né? Outro vetor que nós queremos passar para vocês é o Anófeles, que é o que vai provocar a malária, tá bom? Então, olha aqui que a gente tem. O mosquito da malária, que dizimou muita gente aqui na nossa região, né, em vários outros cantos, tem um ciclo, né, normalmente período aí, no entardecer, anoitecer, você vai ter ação, atividade. O que é interessante quando a gente fala de vetor? Conhecer, né, o hábito alimentar,
a frequência, como vocês lembram quando a gente estava falando na biologia, a gente fala de nicho ecológico? É a atividade, o ritmo de vida daquele organismo no local onde ele existe. Então, a primeira situação que nós precisamos identificar, se no caso de doenças e no caso de vetores, é a presença desses vetores naquela localidade. Nós não estamos querendo que você vá em busca desses especificamente, mas que a gente quer construir na cabecinha de vocês uma oportunidade de vocês trabalharem e verem como é que é um processo, né, de captura e identificação desses organismos, tá bom? Então aqui a gente tem o ciclo da malária. A gente já sabe, né, que através da picada da fêmea, ele vai inocular, então, os esporozoítos nessa pessoa. Esses esporozoítos vão lá para o fígado, vão se desenvolver, vão passar ali uns 15 dias e aí vão romper essas células do fígado já na forma de merozoítos e vão para a corrente sanguínea, onde eles vão se infiltrar dentro das nossas hemácias. Nas hemácias, eles conseguem, então, ser servir de alimento para novos mosquitos aí que vão estar infectando outras pessoas. Tudo bem? Esse é o ciclo aí da malária que nós já conhecemos. Aí nós temos a filariase linfática, que é transmitida pelo vetor Culex, né? Que vai ocasionar a encefalite japonesa. A filariose linfática no continente americano, e na África, é causada exclusivamente por um euminto, olha já, de vírus. A gente falou de protozoários e agora a gente tem um euminto, né? Da família dos nematodas, o Escherichia bancroft. Devido a uma de suas manifestações na fase crônica, ela é conhecida também como elefantíase, transmitida pela picada do inseto vetor, né? Da fêmea Quinquefaciatus. Elas também estão ali presentes no ciclo da malária, tá bom? Esses mosquitos. E deposita do febre do Europush, perdão. E deposita as larvas infectantes na pele lesada do hospedeiro. Então, a gente vai correndo um pouquinho aqui para a gente poder apresentar todos esses vetores. Então, o Culex também vai transmitir a filariase linfática e a febre do Nilo ocidental. E aí a gente tem os flebotomínios, né, o que vai provocar a leishmaniose e a febre do flebotomínio. No Brasil, essa transmissão desse protozoário, Leishmania chagas, principalmente principal agente etiológico, né, se dá pela picada dessas fêmeas. Vocês estão observando que a maioria são as fêmeas que vão fazer esse pastejo e vão se alimentar, e elas precisam desse sangue para poder realizar o seu ciclo, né, depositar os seus ovos, esses ovos das larvas, enfim, tá, para desenvolver o mosquito. O cão, olha lá, o cão vem sendo apontado como reservatório da doença e como hospedeiro doméstico e provavelmente o mais importante reservatório natural que está relacionado em casos humanos. Aí a gente tem também a dos carrapatos. A gente vai passando porque depois esse vai ser a fonte de pesquisa de vocês, tá bom? Febre hemorrágica da Griméria do Congo, doença do Lyme, febre recorrente, febre escaranodular, encefalite transmitida por carrapatos, tularemia, febre maculosa. Então, a mais conhecida, esses carrapatos podem transmitir todas essas doenças, né, causar essas doenças, mas a gente conhece mais aí a febre maculosa, que é causada pelo Rickettsia parkeri, um carrapato, né, do gênero aí Amphibionia ovale, como a gente está representando aqui. E aí a gente também tem as pulgas, tá? Que pode transmitir, né, peste, transmitida por pulgas de ratos para os seres humanos e também as riquetioses. A peste, gente, é uma zoonose causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por picadas de pulgas infectadas. A doença ela vai ser expressa clinicamente sob diversas formas e as três mais frequentes são a bubônica, a septicêmica e a pneumônica. Se na sua pesquisa você quiser escolher as pulgas, aí você pode se aprofundar e aí vai ser o seu trabalho, tá bom? Mas vamos lá. Triatomíneos, a doença de Chagas, que é provocada aí pela trypanossomiase americana. O protozoário é responsável pela parasitose, é o Trypanosoma cruzi, que nós conhecemos muito bem. Vivia
restrita à situação silvestre, circulando entre os mamíferos do ambiente natural através do inseto vetor, ou também, muito comumente, por via oral, a ingestão desses insetos e mamíferos infectados, né? Então, aqui a gente conhece como os percevejos, né? Existem relatos aí de pessoas contraindo o parasito ali quando a cana, né? Quando esse animal, esse inseto está ali no meio, ele acaba sendo esmagado, enfim. Tá até no do açaí também. Então, pode acontecer essas situações também. A doença do sono, né, provocada por um mosquito, a mosca de Tsetse, é uma infecção causada então, por protozoários. Então, vocês podem ver que esses artrópodes, eles podem ser veiculadores de todas as formas de parasitas que nós conhecemos e estudamos na biologia, desde vírus até os artrópodes e protozoários e também os vermes, né? A doença do sono ocorre somente na África Equatorial. Pode ocorrer caroço, ulceração, febres, calafrios, dores de cabeça, linfonodos, inchaços e, às vezes, uma erupção cutânea e, por fim, uma sonolência que pode levar a pessoa a óbito, né? Ela é bem interessante. As moscas pretas, oncocercose ou cegueira dos rios. A transmissão da oncocercose se dá pela picada de um inseto, o simulium, ou chamado de borrachudo ou piuim, né, infectado por larvas do parasita. O ciclo da transmissão se inicia quando o inseto pica uma pessoa infectada e aí suga microfilárias, né, que é um verme, filariforme, oncocerca volvulus, juntamente com o sangue. Então, vocês podem observar que dentro desse grande grupo de seres vivos, nós podemos encontrar a presença no seu trato intestinal de vários parasitas, tá, gente? E isso vai nos acompanhando aí no nosso ciclo também. Os caracóis aquáticos vão provocar ali a extossomose, tá? Ou também chamada de bilharziose, vocês podem encontrar em algumas literaturas com esse nome também, tá? Aí você tem aí a Bionfalaria glabrata e a estramínea, que são os dois caramujos aqui mais frequentes, né? A extossomose ou bilharziose é uma doença causada por trematodos do gênero Extossoma. Entre as 19 espécies reconhecidas, 5 infectam principalmente os humanos: a Mansone, a Hematóbio, a Intercalato, a Japônico e a Meconium, tá? Transmitida então por esses dois gêneros aqui que nós estamos falando. Muito bem. Vetor e agente etiológico. Vetor e agente etiológico são dois tipos importantes, termos importantes, quando o assunto é a transmissão dessas doenças. Apesar de serem usadas, gente, como sinônimos, possuem significados totalmente distintos. Então, o que é o agente etiológico? É aquele que é capaz de desencadear os sinais e os sintomas de uma patologia. Isso quer dizer que é o organismo que vai ser o causador da doença. Então, a gente não tem a doença se não tiver o agente, porém, quando nós estamos falando de vetores, precisa ter o vetor para que a doença seja inoculada, ou seja, para que o agente causador da doença seja inoculado nesse hospedeiro, tá? Seja humano ou um animal, tá bom? Porém, os vetores permitem que as patologias sejam passadas de um ser a outro. Os mosquitos representam uma boa parte desses vetores, como a gente mostrou para vocês. Segundo a Sociedade Brasileira de Parasitologia, há duas classificações de vetores: os vetores biológicos e os mecânicos. O que são os vetores biológicos? São aqueles em que o agente etiológico se multiplica, tá? E o mecânico, em que o agente etiológico se multiplica. O organismo vai se desenvolver, o parasita vai se desenvolver dentro desse vetor. E o vetor mecânico é aquele que funciona apenas como transporte, não havendo a multiplicação. Ele não vai ser o hospedeiro ali daquele parasita, tá bom? Um exemplo é a Tunga penetrans, que é a pulga do bicho de pé, veiculando esporos dos fungos, e também a mosca doméstica, que transporta vários micro-organismos, como, por exemplo, a salmonela. Então, eles são identificados como os vetores mecânicos. Tudo bem? Aí a gente vai entrar um pouquinho no que a gente vai propor para vocês. Conceitos de classificação e identificação. Classificação biológica, gente, é a ordenação de organismos em classes ou taxas com base em um critério, tá bom? De modo geral, cada classe vai receber o nome que vem do latim, por exemplo. A classe Insecta,
Aí tem a díptera, a mucíde, a musca ou a musca doméstica. A classificação biológica, como vocês viram lá no primeiro ano, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vocês lembram do Linneu? Pois é. E que aquilo ali é a classificação, onde a gente consegue identificar aqueles grupos de seres vivos chegando até ao nível de espécie, que é o indivíduo, tá bom? Já a identificação ou determinação de organismo, vai consistir simplesmente em estabelecer uma relação de entidade entre o exemplar que se tem em mãos e aqueles que já foram devidamente catalogados e, portanto, classificados. Então, todos os organismos que a gente conhece como os causadores de doenças, os agentes etiológicos que são transmitidos pelos vetores, esses vetores já são devidamente classificados e identificados, tá certo? E isso tem o apoio de um estudo, né, que a gente chama de estudo das chaves de identificação. Então, tudo isso é feito a partir, então, da descoberta dos nomes científicos dessas classes a que eles pertencem, através dos taxônomos e sistematas, através do uso de chaves de identificação. Gente, não é um trabalho muito simples, não é um trabalho muito fácil, porém, aqui a nossa proposta não é que você chegue a nível dessa sistematização, tá? E dessa classificação taxonômica que esse grupo de pesquisadores, de cientistas trabalham, tá certo? É uma vivência que a gente está propondo para vocês. Então, olha lá. As chaves de identificação mais usadas são as chaves que a gente chama de chaves dicotômicas. Mas existem mais duas, que são as pictóricas e interativas, tá? Que aí tem vários estudos, se vocês forem pesquisar um pouquinho sobre isso, vocês vão ver até teses de mestrado, tudo que vocês vão encontrar essas interativas também. Bem interessante para quem quiser se aprofundar. A dicotômica baseia-se em caracteres diagnósticos, ou seja, aquelas mais evidentes e definidos que permitem a distinção entre as espécies do mesmo gênero ou entre gênero da mesma família. As chaves dicotômicas simplificadas para os insetos. Você deve estar se perguntando como que essa tal chave vai funcionar, como é que eu vou fazer o uso disso? Dentro do material que nós passamos para vocês, professores presenciais, vocês vão ter um material onde vocês vão ter essa chave, tá bom? Que aí vocês vão fazer essa identificação. Mas o que vocês vão estar vendo ali? Ó, vejamos um exemplo dessas ordens, né? Um exemplo da ordem dos insetos. Aqui a gente tem números 1, 2, 3, 4, 5 e vai na sequência. A chave dicotômica, a gente vai sempre encontrar, por isso que é dicotômica, duas características. E aí, com o exemplar em mãos, você vai em busca dessas identificações. Então, por exemplo, você está com um exemplar onde você vai observar asas óbvias, ou a presença delas, né, visuais, e membranosas, às vezes cobertas por escamas, com escamas ou pelos. Você vai identificar se no seu exemplar tem ou não tem. Se tiver, você está vendo a identificação aqui que está te chamando para o número 2. Aí você vai para o número 2. Aí você tem mais duas, você está vendo aqui? Mais duas características. E cada uma você vai ter duas, por isso que a gente chama de dicotômica. E você vai verificando a presença ou não daquela característica, ou a primeira ou a segunda, e aí você vai sendo conduzido para os números sequentes. Então, a gente começou ali com 2, então você vai aqui para o 2. Asas cobertas com pequenas escamas e aparelho bucal em forma de probóscide. Professor, o que são essas probóscides? São aquelas que a gente encontra ali nas borboletas, né? Que elas se enrolam, lembram? Aí, se você não domina muito bem, você pode recorrer a um livro de biologia que você vai ter esse material, tá? Essas informações, ou no Google mesmo. Aí, você já encontrou aqui, ó, a ordem Lepidoptera. Então, você já identificou. Ah, professora, quer dizer que meu trabalho vai ser rápido assim? Pode ser que o seu exemplar, aqui a gente está trabalhando a nível de ordem, tá? Díptera, Tisanoptera, Hemeroptera. Então, quando você chega até a nível de ordem, é mais fácil. Às vezes, você pode encontrar algumas chaves dicotômicas que te levem até famílias, tá bom? Mas aqui são todas ordens. Então, vai que eu não consegui, meu exemplar não tem nenhuma daquelas outras características, eu fui conduzida até aqui, ó, até o número 7. Aí eu vi aqui no 7, asas peludas, opacas, com palpos longos,
antenas tão longas quanto o corpo ou maiores. Aí eu vou para outra ordem, que é a Dictoptera, tá? Então, eu identifiquei o meu exemplar a partir da observação. Professora, como é que eu vou fazer isso dentro da minha proposta? Olha, agora vamos para cá, que agora é a sua vez, né? A gente mostrou ali como é que funciona mais ou menos a chave. Se tiver alguma dúvida, professor presencial, pode dar um toque aqui para a professora, que a professora vai estar disponível, tá bom? Então, olha lá, essa é a primeira parte do nosso trabalho. Então, na primeira parte, o que a gente está propondo, né? Vamos realizar um levantamento bibliográfico sobre os artrópodes vetores. Aí você pode fazer isso em grupo ou individualmente. O ideal é que seja em grupo, né? Para ampliar o conhecimento sobre esses vetores. Pesquisar em sites confiáveis, como no Ministério da Saúde, da Fiocruz e outras instituições que estudem sobre esses vetores, ou mesmo artigos que vão tratar especificamente sobre eles. Você vai pesquisar sobre a biologia desses organismos, o ciclo de vida, o nicho ecológico e se existe algum controle biológico, ou seja, a presença dele pode ser controlada por algum outro organismo, né? Isso que a gente fala de controle biológico, tá? Então você vai fazer a primeira parte essa consulta bibliográfica. Aí no tópico 2, este momento é de suma importância para as demais etapas que serão descritas morfologicamente desses vetores, tá? Os estudantes, nesse momento, eles vão pesquisar a morfologia externa, somente a parte externa, tá? Desses artrópodes vetores que foram trabalhados na aula 13. E vão fazer um desenho esquemático, você vai desenhar. Como que eu vou desenhar, professor? Um mosquito, um carrapato, uma pulga. Meu Deus! Você vai procurar identificar só a imagem deles e ter o hábito de construir esse desenho, tá bom? Nesse primeiro momento. Aí vamos dizer, você pegou vários grupos, cada um da aula 13, você identificou cada um e fez a morfologia de cada um deles. Vai ser bom para você ter o maior número possível de morfologia desses organismos, tá bom? Seja minucioso, porque desta etapa vai depender, então, a sua execução da segunda etapa. Tudo bem? Na segunda etapa, a gente vai para cá, para o cronograma que os professores presenciais, todos de vocês, têm esse material. Então, na segunda etapa, vai aqui na aula 14, você vai pesquisar a ocorrência dos vetores que são transmissores de doenças aí na sua região, os métodos de captura de coleta desses vetores que são os transmissores dessas doenças, tá bom? Aí aqui do lado você tem o seguinte, ó, você vai analisar a ocorrência desses vetores na sua região a partir de informações coletadas em órgãos de vigilância e controles da região de vocês, pode ser do estado, tá? Definir o vetor que será o ponto de sua pesquisa a partir desse levantamento. Então, você tem a morfologia externa de todos os grupos. Vamos dizer que o grupo de vocês fez de todos os grupos. Beleza. Eu já sei como é que é o aparelho bucal, como é que é o abdômen, como é que é a asa desses animais, porque eu tenho uma imagem deles, tudo bem? E aí eu vou definir, a partir dessa ocorrência, eu vou escolher de qual grupo que eu vou trabalhar, tá? Se vai ser o mosquito, se vai ser os carrapatos, o que você vai preferir para fazer o seu trabalho. Então, você vai definir o seu vetor, que será o ponto da sua pesquisa a partir desse levantamento, né? Pesquisar sobre os métodos adequados de captura para este vetor. Ah, professora, eu também posso fazer a captura? Pode. Gente, aqui vocês vão clicar, os professores presenciais vão clicar, ele vai te levar já para esse livro, né, essa técnica de coleta e identificação de insetos. Então, você tem todo o material ali, você vai dar uma procurada junto com a sua equipe, e aí vocês vão tentar identificar o método mais interessante, que seja mais possível para o grupo ou individualmente. Vocês podem fazer isso também individualmente, que vocês vão ter a parte presencial e a parte que vocês vão estar aí nas residências de vocês, tá bom? Lembre-se que, tendo escolhido o método de coleta, a equipe ou individualmente, os estudantes já devem procurar se organizar quanto aos materiais que vão precisar. Então, nessa etapa, você vai... eu identifiquei o método tal. O que eu vou precisar para construir essa captura? Se precisar equipar, né? Aí você vai procurar todo esse material para quando, se você for fazer sozinho, você já ter todo esse material disponível para você. Tudo bem? Aí você tem na aula 15 lá, são a vivência entomológica. Você vai, com o vetor escolhido,
o estudante vai ter a oportunidade de vivenciar a experiência da atividade entomológica, que é a mão na massa, através da montagem dessa armadilha ou da captura desses insetos. Você pode escolher a montagem, você pode fazer a captura da melhor forma possível aí. A gente não está impondo que você monte, está dizendo que tem como, né? Tem todo um estudo para você fazer essas armadilhas e você captura da forma que você conseguir aí, tudo bem? Toda a metodologia para isso está disponível lá no link da aula 14, tudo bem? A aula 17, vivência entomológica da parte 2. Nesta etapa, os estudantes com os objetos em mãos, ou artrópode, né, vetor, devem tirar uma foto desse material, desse vetor que você capturou, com as suas câmeras celulares, e através do zoom, né, vocês vão dar um zoom e você vai fazer os prints ou fazer novamente um desenho, tá? Para que você consiga identificar mais facilmente as estruturas que estão sendo descritas lá na chave dicotômica, tá bom? A partir daí, os estudantes devem consultar a chave de identificação disponibilizada nos materiais em anexo. Então, você já tem uma chave, que a gente identificou uma chave dicotômica, que está aqui nessa apostila, tá bom? Na página 6, aí tem ordens e famílias. Eu aconselho vocês escolherem por ordem, que fica mais fácil. E aí você vai realizar, então, a descrição da forma que a gente estava mostrando para vocês lá. Tem as duas características, vai verificando qual é a que está presente no seu exemplar e vai eliminando, sendo conduzido sempre pelaquela numeração que aparece no final de cada característica, tá bom? Galera, olha aqui para mim. Vamos lá? Então, a nossa ideia é que vocês realmente vivenciem essa experiência de saber como que é trabalhoso você lidar, né, com a ciência desses grupos de seres vivos, porque eles são muito pequenos, você precisa de muito tempo, muita paciência, muita cautela para que você consiga fazer. A construção, a chave dicotômica já está pronta, você só vai identificar e aí vai ser rápido. Só que o trabalho dos sistematas, né, dos taxonomistas para criar a estrutura dessa chave dicotômica, para que quando um exemplar que foi capturado ou surgiu uma doença nova, eles capturam esse vetor, ele tem todo esse trabalho, ele tem captura, vão identificar qual a ordem, família, e aí eles vão conseguir ter um trabalho mais minucioso para saber como que nós vamos tratar e como nós podemos eliminar esses vetores ou de minimizar, né, a infestação desses vetores para que a gente não tenha essas doenças aí nas nossas localidades, o que é muito trabalhoso, tá bom? Então a gente espera que vocês tenham um ótimo trabalho. Qualquer coisa, a professora Tabita vai estar aqui à disposição de vocês, tudo bem? Beijo grande, sucesso e boa pesquisa!